Daí, galera do Espírita Pop, tudo bem com vocês? Bem-vindo, Yasmin! Olá, seres humanos do planeta Terra e de outros planetinhas também. Adivinha do que a gente vai falar hoje, Cristiano Alves? A prece, esse instrumento Isso aí daí. muito massa, muito legal para a gente estar se conectando, né? Ligando o nosso Wi-Fi na rede mundial, universal, interestelar dos espíritos superiores e também daquelas pessoas que nós gostamos e, evidentemente, com o próprio Criador, né? A prece tem toda uma, uma conexão geral assim com tudo que existe no universo. Então, já que esse é o tema do nosso encontro de hoje, Yasmin, por favor, aí, chama a vinheta para nós. Partiu vinheta, produção. Bora falar do poder da prece? Vamos lá. Uhul! Muito bem, Cristiano Alves. E Nós aí, aqui no sul, passando só um pequeno friozinho, né? Aqui no Rio não, Grande do Sul. uma mudança, uma brisa leve, só uma brisa. Sim, coisa pouca, né? Para a gente já ir adaptando a nossa prática da prece também, para a gente orar por Jesus para o verão não demorar muito também. Então, gente, a prece é uma coisa que muita gente associa o espiritismo a uma certa filosofia. E quando a gente começa a falar de prece, a gente começa a falar dessa conexão religiosa, tem um monte de gente que acha que isso é estranho ao espiritismo. Então, assim, vamos começar falando lá de Allan Kardec, né? Livro dos Espíritos, onde ele vai trazer, na pergunta 658 até 666, perguntas aos espíritos superiores sobre a prece. Então, assim, não tem nada de estranho o espiritismo, esse caráter religioso. É uma, como o próprio Kardec vai dizer, uma religião filosófica, né? Uma ciência espiritualista. Então, nós estamos aqui imersos num contexto diferente daquilo que era até então convencional, de separar demais as coisas. O espiritismo tem a proposta de formar um tripé, né? Ciência, filosofia e religião. Como o Emmanuel vai nos colocar, a religião é o mais importante deles, e a prece é um desses instrumentos, porque ela nos liga a Deus. E isso não quer dizer que os cultos, que a gente está falando de cultos exteriores, né, Yasmin? A gente está falando aqui de Uhum. fórmulas, de rituais, está falando de conexão com Deus. Isso é o significado da palavra religião, religare, né? Essa, essa nossa aproximação com a vontade divina, que evidentemente vai ser aquilo que é melhor para nós. Então, de cara, a gente já pode dizer que a prece é agradável a Deus, né? Que a gente tem várias formas de fazer isso, mas que a gente tem que fazer com o coração. E antes de passar a palavra para ti, tem uma expressão na pergunta 659 que eu quero ler aqui. Qual o caráter geral da prece? Kardec perguntou para os espíritos. E aí a resposta deles é: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. E aqui, então, uma palavra que às vezes as pessoas não entendem: louvar. Gente, uma forma de louvar, por exemplo, aqui é a música, né? Então, vários centros espíritas que a gente foi lá em Minas Gerais tem música, e daí você entra num estado alterado de consciência orando através da música. E aqui em Torres a gente tem uma casa que tem música também, é na Casa do Pão, Uhum. tem música também. Então, assim, gente, queria introduzir esse tema para nós quebrar já um gelinho nesse campo, porque existem formas de se conectar e às vezes a pessoa não consegue de uma forma muito clara, assim, como, né, construir as palavras, e aí a música é uma forma de conexão, e a outra, Yasmin, a poesia. Por isso que Chico Xavier começa trazendo, né, Parnaso Além Túmulo e traz tantos poetas, porque a poesia também é uma forma de nós orarmos, de nós percebermos, né, através da arte, essa beleza que a vida tem para nos oferecer, se nós fizermos por merecer, evidentemente. Com certeza, é isso mesmo, Cris. E são duas formas muito bonitas, né? Porque quem nunca foi ouvir uma música, tá de boas ali, clica lá na playlist do Brother Jesus, tá tranquilão, aperta no play, pá!
Gente, sobe um arrepio, dá um negócio. Assim, ó, parece que Tem vem um. anjos voando nesse lugar. Aham, aham. É uma coisa incrível das galáxias. E tá tudo bem, né? Não tem um jeito certo ou errado da gente estar fazendo a nossa prece. Gente, direito a uma palavra e serei salvo, né? A gente vai dizer assim, às vezes só dizer obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Deus. Deu. Quer uma prece mais bonita que essa? Tá dizendo obrigado, tá botando o teu coração, o teu sentimento Isso é ali. o importante, né? Botar o coração, né? Não é uma forma, uma pronta, Uhum, né? Às vezes eu ficava brincando com as pessoas. Imagina se alguém, se eu for na tua casa e começar a falar assim: Yasmin, me dá um prato de comida, Yasmin, me dá um prato de comida, Yasmin, me dá um prato de comida, Yasmin, me dá um prato de comida. Daí, Kardec vai dizer isso no Evangelho, gente, que não é pela repetição, né? Das nossas palavras que a gente vai receber aquilo de Deus, né? Claro que eu compreendo, assim, existem certas técnicas das tradições mais antigas que elas são mantras. Então aquilo, né, pô, se tiver esse caráter de mantra, que daí a gente consegue respirar, ter a noção do que tá falando, eu até acredito que a gente pode desconectar. Mas em geral, gente, é melhor como tu disse, assim, ó, pá, senhor, me ajuda, coisa e tal, tá caminhando, tá lavando a louça, tá fazendo qualquer coisa, você também pode fazer isso. Mas tem momentos que eu acho super válido, assim, né, por causa das minhas encarnações anteriores, talvez, eu para me concentrar, por exemplo, antes de dormir, eu preciso me ajoelhar. Ah, Cristiano, isso é coisa do passado, coisa e tal. A corporeidade tem todo um significado, né, para cada um de nós diferente. Tanto que quem já fez yoga, vai entender que consegue meditar naquelas posições, porque elas alteram o fluxo energético do corpo. Então, se eu estiver deitado e começar a fazer oração, meu pensamento foi para vários lugares. E eu já gosto, então, de manter essa tradição de outras vidas, porque a única coisa que eu vou fazer ajoelhado é orar, né? Não vou ficar ali muito tempo, o joelho vai começar a uhum. doer, né? Então, são estratégias que a gente pode administrar para a gente ter um pouco mais de foco naquela oração e que ela possa mudar o nosso quadro íntimo, que eu acredito que é o desejo de todos nós, né? A gente quer mudar o nosso quadro íntimo e também, de alguma forma, ter as nossas orações atendidas. Isso mesmo. Lá no capítulo 27 do Evangelho, gente, tem uma parte que fala, tem a temática de pedir e obtereis, que fala justamente sobre essa questão da prece. Vai dar ali para nós algumas dicas de como a gente pode se preparar para fazer a prece. A gente está começando, né? Vamos pensar que a gente nunca teve esse contato com a prece, a gente nunca teve esse hábito da prece, a gente está começando, ali já é um bom norte, só que ali fala também um pouquinho de algumas coisas muito importantes. Por exemplo, vocês sabiam que tem espíritos encarregados para direcionar as preces que a gente faz? Não é tipo assim, ó, Deus, hashtag me ajuda, me socorre, beleza, partiu Deus, vamos todo mundo para Deus. Gente, Deus é onipresente, está em todas as coisas, então ele também está nesses espíritos encarregados a nos auxiliar. E as nossas preces, pessoal, elas são ouvidas, todas elas, todas que têm essa carga do sentimento, essa energia do sentimento, da sinceridade, são ouvidas e são atendidas de acordo com a nossa necessidade. Muito importante a gente saber disso, galera. A gente tem um planejamento reencarnatório, né? Vamos pegar aqui a Yasmin maravilhosinha. No meu planejamento reencarnatório, daí assim, ó. Olha só, gente, quero ser loira. Nasci aqui, né? Cabelíssimo, pretíssimo, quero ser loira. Tô pedindo um milagre para ser loira, que foco na prece para ser loira. Não vai dar, né? Não vai rolar. Mas, quem sabe, Deus não me dá meios para que eu possa descolorir o meu cabelo. Mas o meu planejamento reencarnatório tá ser morena. Tô dando um exemplo bem besta, mas para vocês entenderem, galera, que a gente tem os nossos propósitos, mas Deus adapta de acordo com as nossas necessidades, se for útil para nossa encarnação, se for útil. Então, assim, ó, não adianta a gente orar pedindo para ser abduzido pelos ETs, no meu caso, né, para a nave me vir me buscar de uma vez que eu já quero hashtag partir daqui, se não vai ser útil para minha encarnação agora. Então ele vai me ouvir. Sim, as nossas preces elas são ouvidas e são atendidas de um jeito ou de outro, nem que seja, galera, com uma proteção diferenciada, porque quando a gente faz uma prece, quando a gente tem essa conversa com Jesus, com Deus,
com o espírito, que é o nosso guia, com o anjo da guarda, com o nome que você dá, do jeitinho que você dá, você se conecta com uma proteção diferenciada, com uma rede de proteção diferenciada, e aquilo ali te eleva e te protege como se tu entrasse numa bolha de proteção. Por isso que o Cris sempre diz lá no nosso grupo de jovens, sempre puxa as minhas orelhas também: Yasmin, faz prece antes de dormir todos os dias, dá diferença. Eu falo, eu sei, daí às vezes eu esqueço, daí às vezes eu durmo, né, Cris? É verdade, é verdade. Orar, né, é um hábito, como todos os outros que a gente tem na vida. E ele nos ajuda a sermos mais brandos também, né? Porque a gente acaba refletindo sobre a forma de reação que cada um de nós tem. E é evidente que, às vezes, a gente não vai ter a condição de reagir da melhor maneira, da maneira que a gente deveria, da maneira, enfim, mais estruturada, mas se a gente estiver mais próximo de uma oração, acredito que a gente vai amenizar os problemas que eventualmente a gente causa. Porque, em geral, né, Yasmin, nós estamos quase sempre vinculados a problemas de relacionamento, né? É. De alguma maneira. Então, a oração, ela nos ajuda, se ela nos ajuda a ser uma pessoa melhor, evidentemente que esse relacionamento também vai ser mais saudável, vai ser mais tranquilo, ou no mínimo a gente não vai perder a nossa razão, que já é uma boa coisa, né? A gente já vai ter a consciência tranquila que se o outro tiver um disparate, a gente vai estar ali, né, de boas. Mas é isso aí, continua. Tchau. E outra coisa, pessoal, que eu achei muito legal que eles falam aqui é em relação ao fluido vital. Vamos entender um pouquinho sobre, desculpa, fluido cósmico universal. Deixa eu me corrigir aqui. O fluido cósmico universal que está em todas as coisas, inclusive na gente. A gente entender um pouquinho esse fluido é um pouco complexo, né? Precisaríamos de um programa para falar só sobre ele. Mas vamos fazer de conta que é uma piscina e a gente está dentro dessa piscina, é isso daí. Tá? É uma piscina cheia desse fluido e a gente está ali dentro. As nossas preces, elas são encaminhadas dentro desse fluido e são dada a essa prece, a esse pedido, uma carga energética que é devolvida para nós e assim a gente vai sendo atendido aos pouquinhos. Aqui na TV da Comunhão, esses tempos, eu estava vendo o programa do Espírita Pop numa das estreias e logo em seguida já estava na reprodução automática e veio uma palestrante aqui da Comunhão, que agora eu esqueci o nome dela, mas depois eu vou pedir para o Flávio, vou pegar o nome e vou pedir para o Flávio botar aqui embaixo o nome dela, que ela estava falando sobre a prece. E ela contou uma história do Chico, que eu vou pedir licença para contar, porque eu achei muito maravilhosinha essa história. E numa conversa com o Cristiano, a gente acabou falando um pouquinho sobre esses espíritos elementais do mar, né, Cris? Que ela conta que Chico estava no Rio de Janeiro, na beira da praia, e que uma moça enterrou na areia, estava na areia fazendo uma oferenda, uma prece, um momento de oração, e ela enterrou na areia uma vela, e ela estava tão concentrada orando, e Chico estava muito emocionado vendo aquela cena, e o casal de amigos que estava escoltando ele, né, perguntou para ele por que ele estava tão emocionado, e ele contou em lágrimas que ele estava vendo entidades belíssimas que saíam do mar, iam até lá, pegavam o espírito da vela, vamos dizer assim, né? Aquela energia da vela, que era aquele pedido, aquela prece, aquela oração daquela moça que estavam ali, davam a bênção naquela moça e levavam o pedido dela de volta para o mar. Isso na praia, né? Então, assim, a gente está tendo esse suporte de tudo que é lado, galera, de tudo que é lado. A gente não precisa acender uma vela ou fazer, né, algum ritual, claro, respeitamos todos os tipos de religiosidade, se é da sua, beleza. Para nós aqui é tipo assim, ó, Jesus, obrigado, valeu, bah, Jesus, hoje tá difícil, tô precisando de um help. A gente tem essa conversa, eu pelo menos tenho essa conversa mais de boas assim. Mas que interessante que nós temos esse suporte, esse apoio dessa espiritualidade amiga que vem de tudo que é lado e de todos os tipos de elementos. A gente acabou trocando uma master ideia sobre isso, né, Cris, no grupo de Ah, jovens. com certeza, porque nós temos várias gradações no reino animal, né? E aí existem os espíritos elementais que na nossa cultura popular ficaram conhecidos, né, como gnomos, duendes, fadas, enfim,
que são espíritos mais ligados à natureza, no seu processo de desenvolvimento ainda, né, mais inicial, mas eles já estão cooperando com a providência, já estão cooperando com Deus. Então, quando nós estamos na natureza e temos pensamentos elevados, nós recebemos amparo dessas entidades também através de orientações dos espíritos superiores. Então, gente, existe um encadeamento benéfico que a gente pode perceber assim, até na natureza nós temos isso. O tubarão, às vezes, tem um peixinho que aquele peixinho o tubarão não faz nada, ele vai lá, limpa a boca dele, né? Ele tira lá os restos de alimento, coisa e tal. Eu vejo algumas vezes tem girafa, daí vai lá e pousa um passarinho que fica tirando os bichinhos da girafa, aquilo é uma parceria. E nós temos muitas parcerias na nossa caminhada, e a oração em lugares onde temos, então, esse contato com a natureza, ela pode gerar também grandes benefícios. O mar é um exemplo deles, tanto que quando a gente, né, vai na praia, toma um banho de mar, a gente se sente de fato diferente. Características várias, né, mas uma delas são essas presenças espirituais. Na praia, que tem um filme aí, acho que Cidade dos Anjos, né, que mostra, né, uma visão lúdica, assim, de Hollywood, assim, a respeito dessa presença espiritual nesses lugares. É isso aí, falando em filme, vou aproveitar esse gancho para mencionar um trechinho do filme A Volta do Todo-Poderoso, né? Que é o filme Todo-Poderoso 2, que eu estava conversando aqui antes com o Flávio. A gente vai deixar o link para vocês assistirem esse trechinho, que tem 1 minuto e pouquinho aqui na descrição do vídeo, que é a cena que a moça está na lanchonete e Deus chega para conversar com ela. E eles têm um bate-papo super diferentão, e nesse bate-papo ele vai comentando sobre o pedido das pessoas. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema hoje, né? Porque afinal de contas, a gente mais pede do que agradece, né? E uma das coisas que ele fala é, por exemplo, as pessoas, elas pedem paciência, pedem para que Deus dê paciência, e Deus dá meios para que essa pessoa desenvolva sua paciência. As pessoas pedem compaixão, e Deus dá meios para que essas pessoas desenvolvam a sua compaixão. Então, pessoal, quando a gente faz a nossa oração, quem sabe Deus está dando os meios para nós hoje, para a gente desenvolver hoje, trabalhar bem como o Cris falou, a questão da nossa reforma íntima. Então, assiste esse trechinho aqui nos comentários, tá? Depois você clica ali no link que vai estar bem massa aqui na descrição do vídeo para você ver essa parte do filme, que é muito legal, esse bate-papo de Deus com essa moça, super válido com o nosso tema. Outra coisa que eu queria trazer aqui para nós, gente, que vocês sabiam que a prece é como se fosse uma transmissão de pensamento? Quando você está orando por uma pessoa, por exemplo, aqui, ó, vou focar aqui para orar para o Cristiano, a gente cria uma conexão imediata via pensamento com aquela pessoa, é uma rede energética de troca. Do mesmo jeito, a gente sabe, o pensamento ele tem uma força material, a gente sabe disso, pois quando a gente mentaliza, a gente está construindo, né? Pensamento é construção, por isso que Deus orienta a gente, né? Jesus também orienta, orai e vigiai. Logo, quando a gente ora e a gente mentaliza a pessoa, nós estamos transmitindo para ela aquela carga de energia. Olha que interessante, a gente sabe, por exemplo, o poder que tem uma prece de mãe. A transformação que faz uma oração de mãe. Quem aí nunca estava na bad? Quem nunca estava na bad? E disse assim, bah, mãe, não tô legal hoje. E aí a mãe foi lá e disse assim, não, eu vou rezar por ti. E aí foi lá e rezou do jeito dela, e aí tu já sentiu assim uma coisa aqui no peito, já foi um uf, um up, assim, já te deu um negoção. A prece da mãe, ela tem isso, né? A mãe foi a nossa primeira casa e tem esse poder de transformar, mas todos nós, todos os seres humanos têm essa capacidade de orarmos uns pelos outros. E a prece, galera, ela está fora do espaço-tempo. Então, isso eu aprendi com Cristiano Alves, hashtag Cristiano Alves. Nós podemos orar por nós do passado, por nós do futuro, por nós em outras encarnações, porque a prece, se ela tem essa capacidade, ela nos atinge em qualquer momento, independente de onde nós estivermos. Olha que massa! Então, para quando você for pensar no seu passado, naqueles momentos sofridos do seu passado, tenta não olhar para eles com tristeza, com rancor, com angústia.
olha para eles e ora por você mesmo naquele momento. Ora, entra no momento de oração por você mesmo, naquele momento, naquela situação, orando por você mesmo, que isso auxilia até mesmo no nosso processo de auto-perdão, né, das próprias coisas que nós causamos e que estamos hoje aí, enfim, trabalhando nas consequências, né, Cris? É verdade. Eu estou dando uma olhada aqui num texto, Dias da Cruz, gente. Dias da Cruz, um texto de 55, e ele fala, já naquela época, né, quando a psicologia, a psicanálise, essas outras importantes contribuições para o desenvolvimento terapêutico, né, dos aspectos mentais, ele vai falar que no tratamento da obsessão é necessário salientar a terapêutica da prece como elemento valioso de introdução à cura. Então, gente, qualquer processo obsessivo, a gente tem necessidade de colocar a prece como um recurso terapêutico. Olha que legal, né? Então, tá lá em Instruções Psicofônicas esse texto. Fala ali, ele menciona, né, todas essas outras formas de terapia, mas a prece é primordial para a gente atingir esse objetivo. Eu quero aqui sugerir, eu acho que a ligação com a internet nos dá uma possibilidade muito clara de a gente entender como a prece funciona. E a prece, na verdade, a gente consegue se conectar a essa internet da vida, né? E aí, dependendo da nossa vibração e da nossa evolução moral, a gente vai ter maior poder de intercessão. Isso é verdade, né? Maior poder de intercessão. Não significa que nós não vamos ser ouvidos em quaisquer situações. Vamos ser sempre ouvidos. Sempre, sempre. Então, a gente pode ter aí, em qualquer condição, pedir a ajuda de Deus e nós vamos ser amparados pelo nosso anjo da guarda, pelas pessoas à nossa volta. E, inclusive, se nós estivermos fazendo alguma coisa errada, a gente pode tentar, né, receber algum tipo de auxílio para sair daquela situação. Enfim, nós estamos sempre sendo amparados, mas com certeza, à medida que nós nos esforçamos no bem, a gente tem possibilidades de receber benefícios extras, porque é questão de trabalho, gente. A gente vai trabalhando, a gente cria mérito, a gente vai depositando lá, como diz em nosso lar, bônus hora, né? E aquilo cria mérito para a gente poder ter as nossas preces atendidas da melhor maneira possível em relação ao nosso programa reencarnatório. E aqui eu sempre lembro dessa passagem, né, de um caso de um presídio, onde uma família trabalhou, né, atendendo um presídio durante mais de 10 anos, e aí depois de um certo tempo, as mães reunidas, as mães desencarnadas daqueles presos, se reuniram e proporcionaram uma recuperação de uma filha dessa senhora que ajudava lá, de forma muito espetacular, assim, né? Ela estava num quadro bastante difícil de saúde, e aí pediram a Maria que atendesse aquela criança em sinal de gratidão aos esforços daquelas pessoas em 10 anos de trabalho. Então, assim, gente, existem possibilidades que a caridade nos possibilita, né? Aliás, existem possibilidades que a caridade nos alcança, que a prece depois vai ser um instrumento de conexão de todas as pontas, né? Então, ou seja, eu faço o bem, eu crio lastro, eu crio condições, né, de orar e ser atendido. E então, que é uma rede muito bonita. Por isso que nós vamos ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé, ela é a mãe da caridade, né? A fé, a esperança e a caridade. E Paulo vai dizer que a caridade é a maior, mas a gente tem que começar por um caminho. E quanto mais espiritualizado nós somos, mais sensíveis nós somos às pessoas, às necessidades de todas as pessoas. Porque existem pessoas que são sensíveis às necessidades das pessoas que concordam com ela. Isso é muito comum na política, né? Determinada pessoa, sou sensíveis com certos tipos de pessoas que passam por determinadas dificuldades. Agora, se ela não é do teu partido político, aí você não, né? Aí é o sectarismo. Isso é comum, isso não vamos achar que é de agora. Kardec já fala nisso, né? Jesus já falava nisso, né? Quando dizia que nós tínhamos que amar os inimigos, porque se a gente amar só os que nos amam, né? Ele fala, até os publicanos fazem isso, até, né? Vários lá que não tinham, vamos dizer assim, uma boa fama, faziam a mesma coisa. Então nós temos aqui o dever de fazer essa oração, inclusive, Yasmin, pelas pessoas que nós temos dificuldade. Uhum.
É né? verdade. Que nós temos desafetos mesmo, que fizeram mal para a gente. Aí a gente começa a ter uma mudança na nossa encarnação. E a outra dica que eu dou, uma dica que eu peguei com o Divaldo Franco, que é o caderno de orações. Né? Ter um caderno de orações onde a gente ora por algumas pessoas que a gente tem vínculo, mas também oramos por pessoas que desistiram da vida. Né? Pedindo a Jesus que as envolva, né? Uma oração rápida. Rápida que eu digo assim, porque se a gente se torna muito complexo, às vezes a pessoa acaba abandonando, né? Então faz daquela forma mais rápida ali, se for o caso, e orar por aquela pessoa, porque a gente sabe que nesses casos específicos, a oração é um bálsamo, é uma coisa refrigerante, assim, né? Capaz de atenuar profundos sofrimentos. Então, fica uma dica para quem quiser, né? Fazer isso. Eu faço no meu Evangelho no Lar uma vez por semana. Essas preces do caderno de orações. Da minha parte é isso, Yasmin. Não sei se tem mais alguma coisa para colocar. Só fazer um pedido, então, para os amigos e amigas que estão nos assistindo, que separem um dia em uma hora da vida de vocês, pode ser aí 1 minutinho da existência de vocês por semana, e orem rapidamente pelo nosso planetinha azulzinho, maravilhosinho, o planeta Terra, que está passando por esse momento de provação coletiva, porque vamos relembrar um pouquinho o que a gente falou lá no último programa, no episódio 28, que nós falamos sobre profissão, né? O poder da prece coletiva, muda a psicosfera do globo. Então, se todos nós orarmos 1 minuto, uma vez por semana, a gente consegue juntos mudar a psicosfera do nosso globo e auxiliar esse processo que todos nós queremos que acabe também. Então, deixo aí como sugestão e como pedido também para quem quiser se dispor a estar orando aí durante 1 minutinho só levar seu pensamento ali, rogar a Jesus que abrace esse planetinha e abrace a cada um de vocês que está nos assistindo agora, que vai nos assistir no futuro, que vai nos assistir de outros planetinhos, de outras galáxias, de outros universos, e é isso daí. Deixo para vocês o meu master beijo e a gente se vê semana que vem. Antes de nós encerrarmos, quero te fazer um convite aí para a gente fazer aquela nossa leitura da poesia. Eu mandei ali no grupo para ti, e de última hora aí, vamos repetir aquela parceria que a gente fez? Porque assim, gente, esse soneto é João de Deus, tá? É um espírito, né? Não é, infelizmente, né? Não é aquele... Felizmente não é aquele que nós conhecemos aí recentemente, né? Esse aqui é um poeta. Quem quiser procurar na Wikipédia ali, depois pode achar. E ele tem uma poesia sobre a prece, né? Então, botei ali no grupo para Yasmin e a gente pode... Vamos começar, Yasmin? Pode ser? Seu WhatsApp está deslogado, Cris. Deixa eu abrir um parênteses aqui pro... Tá deslogado, ó. Logo ali pra gente poder começar. Abriu parênteses pro Flávio cortar depois os nossos erros. Eu falei pro Flávio que ele tem que fazer um programa só com os erros de gravação e só com os comentários de bastidores. A prece. O Senhor da verdade e da clemência concedeu-nos a fonte cristalina, da prece água do amor pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração é a doce quintessência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina, os mais tristes refolhos da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora, do além pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito. Nos caminhos translúcidos da crença. E é isso aí, gente. Chico Xavier, Espírito João de Deus. Gente, fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima.